Esta noite estamos realmente alegres na presença do nosso Deus, pelo que Ele já tem ministrado aos nossos corações através dos louvores de cânticos nesta noite espirituais, e tem alegrado a nossa alma realmente. Nosso coração está alegre em Deus, por Ele ter nos proporcionado este momento de nós celebrarmos o Seu nome e de reunirmos mais uma vez para aprendermos um pouco acerca da Sua palavra, que evidencia um avivamento na vida da igreja. É o estudo da palavra, é a oração, é a busca, é você ajudar o próximo, é nós estarmos dispostos voltar e recomeçar da onde paramos. A gente sempre vai observar no Antigo Testamento o povo sempre clamando a Deus pelo recomeço. Senhor, faz de novo, faz como dantes. Olha a oração de Jeremias em Lamentações. Senhor, traz de novo, faz como dantes. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, nos aviva hoje, como nós fomos avivados no passado. Senhor, que a Tua presença no nosso meio, hoje, ela seja como ela foi antes. Então eles sempre estavam clamando a Deus pelo avivamento. Que o Senhor fizesse nos seus dias como tinha feito nos dias dos antepassados. Isso é avivamento. E a gente vai observar só no Antigo Testamento mais de 250 vezes esse verbo ele é mencionado sobre avivamento. Então constantemente nós vamos observar o povo de Deus clamando a Deus por um avivamento. E eu queria compartilhar com os irmãos Deuteronômio capítulo 30, o versículo de número 16, para nós termos um texto base para a nossa meditação nesta noite, aonde o próprio Senhor Ele está tirando o povo do Egito e trazendo um avivamento para aquele povo depois de tantos anos. E a recomendação de Deus, nesse capítulo 30, verso 16, se vocês obedecerem os meus mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e amarem e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir. Em algumas versões é entrar, que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Observe a recomendação de Moisés ao povo. Como eu disse agora há pouco, Deus está trazendo de volta o povo para a terra. E uma das recomendações de Deus, através de Moisés, para que ele recomendasse o povo, que para que eles pudessem ser avivados, ser prósperos, e a bênção de Deus está sobre a vida deles,
a permanência de Deus com este povo dependeria deles. E a gente observa uma coisa importante, que a recomendação da permanência de Deus na vida do seu povo era a observância das leis do Senhor. Então são a observância da lei que vai fazer com que Deus permaneça no meio do seu povo. É a obediência à sua palavra. É observando os seus princípios. É estar atento às instruções que são estabelecidas na palavra de Deus, para que seja observado e nós tenhamos o cuidado de fazer tudo que nela está escrito, como Paulo recomenda a Timóteo. Que ele observasse a palavra de Deus e ter o cuidado de fazer tudo que nela estava escrito, que a palavra estava recomendando, para que eles assim viessem praticar, e isto trazia uma permanência de Deus na vida deles. A recomendação do Senhor para o povo que muito tempo estavam na condição de escravos, agora Deus estava estabelecendo para eles uma proposta de uma vida nova, de entrar em uma terra que ele poderia desfrutar dos benefícios que Deus tinha proporcionado a eles. Muito obrigado. Então, para que eles pudessem entrar na terra debaixo da bênção e da proteção de Deus, era necessário que eles observassem os mandamentos do Senhor. E os mandamentos de Deus, eles são estabelecidos justamente para que eles sejam cumpridos, para que nós possamos ser conduzidos por eles. É uma forma de, uma espécie de uma bússola. É a palavra que vai nos orientar. É a palavra que vai revelar a vontade de Deus para os seus filhos. É a palavra de Deus que vai nos conduzir. É a palavra de Deus que vai trazer instruções, e essas instruções que estão estabelecidas na palavra é para que nós estejamos nas mesmas condições que o Deus da palavra tem estabelecido por meio dela, para que nós vivemos em comunhão com Deus. Observa que Deus, ele está tirando do meio do seu povo alguns conceitos que eles viram no longo do tempo. E para que eles estivessem nas mesmas condições que Deus tinha estabelecido para eles, ele diz: a minha palavra, ela é o parâmetro para que vocês vivam de acordo com a minha vontade. É por isso que os mandamentos de Deus são estabelecidos através da sua palavra. Então a condição é: se vocês obedecerem a minha palavra. A condição para vocês terem sucesso na caminhada, a condição para que vocês sejam constituídos como vencedores, como conquistadores, estejam debaixo da minha bênção, vocês precisam obedecerem a minha palavra. Porque obedecendo a minha palavra, vocês estarão submetendo à vontade do Deus da palavra. Então a condição é essa: se vocês obedecerem, vocês serão um povo abençoados.
Vocês serão um povo prósperos. Vocês vão entrar na terra. E vocês vão entrar na terra que sob juramento eu prometi ao meu servo Abraão. E vocês vão herdar a terra. Vocês vão viver nela por muito tempo. Observem uma coisa importante. Que obedecer a palavra de Deus é a garantia do sucesso dos filhos de Deus. É a garantia de uma longevidade dos seus servos. Porque quem obedece a palavra de Deus, a garantia é: vocês permanecerão lá por muitos tempos. E ainda diz ainda: vocês terão descendentes. Ou seja, vocês obedecendo a minha palavra, vocês vão entrar na terra e vocês criarão raízes lá. A história de vocês vai ser contada por muitas gerações, porque vocês observaram a minha palavra. Vocês tenham cuidado de zelar pela minha palavra. Então a gente vai observar justamente, irmão, a condição que Deus está estabelecendo para nós vivermos. E eu quero falar de 5 pontos que evidenciam um avivamento nas nossas vidas. E um dos primeiros pontos de um avivamento verdadeiro, ele traz consigo o temor de Deus. Então o temor a Deus, ele vai nos levar a reconhecer a soberania de Deus. Vai nos conduzir, irmãos, e ver Deus e reconhecer Ele na sua soberania e na sua santidade. Nós estaremos dispostos a honrar o nosso Deus. Porque a primeira coisa que a palavra de Deus vai trazer ao nosso entendimento, que esse Deus, ele é soberano. Esse Deus, ele é eterno. Que este Deus, ele é santo. E se Deus, ele é santo e ele é soberano, e esse temor que é gerado em nós pela sua palavra, vai revelar justamente a nossa condição como cristão. Se a minha condição como cristão não está compatível à santidade de Deus, a própria palavra, ela vai me instruir que eu preciso ser santo como Deus é santo. É isso que Pedro, ele mostra no capítulo 2 da sua primeira carta. É isso que Deus está estabelecendo para o seu povo. Vocês precisam reconhecer a minha soberania, que eu sou santo. E para que vocês possam me servir, para que vocês possam estar nas condições de prestar a Deus um verdadeiro culto de louvor, e eu possa habitar neste culto, vocês precisam estar nas mesmas condições que eu estabeleço para vocês. Sede santo. E Pedro diz: porque o vosso Senhor é santo. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. Deus estava estabelecendo para o seu povo que os seus preceitos, que a observância da sua lei traria este povo a uma separação dos velhos conceitos. Trazia esse povo uma separação da velha cultura egípcia,
Porque Deus está estabelecendo no seu povo o seu reino. E para que herde uma terra que mana leite e mel, vocês precisam estar nas condições que eu estabeleço. E a primeira aqui é reconhecer a soberania de Deus. Esse temor a Deus. Porque quando nós temos temor a Deus, nós vamos honrar o Senhor. Nós vamos respeitar o nosso Deus como Ele é. Nós vamos reconhecer a soberania de Deus. Nós vamos ter o cuidado de não viver pecando. Mas sempre que seremos tentados, irmãos, ao pecado, nós vamos lembrar que existe um Deus que Ele é Senhor das nossas vidas. E como Senhor das nossas vidas, Ele vai nos conduzir na verdade. Temor a Deus é o respeito que teremos por Deus. Seremos pessoas que vamos o reverenciar. Vamos nos prostrar diante de Deus com muita sinceridade. O nosso culto a Deus vai ser um culto agradável ao Senhor. Nós não vamos nos dobrar diante de Deus simplesmente por nos dobrar como um ritual, mas nós vamos nos dobrar diante de Deus com o coração aquebrantado, com a mente voltada para Ele, com muita sinceridade, externar o que está na nossa alma, e vamos prestar a Deus um culto de louvor, porque Ele vai se fazer presente, porque os santos se reúnem com o mesmo propósito. Haverá uma reverência, haverá um cuidado. A partir, irmãos, do prostrar, nós vamos ter o cuidado se a maneira como eu estou servindo está de fato agradando a Deus. Isso é temor. Isso é um respeito que nós temos pela soberania de um Deus que é eterno. Nós sempre vamos ter um cuidado de como nós estamos nos comportando e como estamos nos portando diante de Deus. Os judeus, eles levavam isso tão a sério que eles não teriam coragem nem de chegar no santuário, entrar de frente e virar as costas para o altar, porque eles tinham um entendimento de uma reverência a Deus, que se eu virar as costas para o Senhor, é possível que Ele vai me fulminar, porque simplesmente estou virando as costas para o altar. Eles tinham esse cuidado. Isso não era medo, isso era temor. Era o cuidado que eles tinham naquilo que eles estavam oferecendo. Será que Deus vai receber? Será que o que eu estou oferecendo a Deus é agradável a Ele? Será que naquilo que eu estou oferecendo ao Senhor, a vontade dEle, consiste? Esse era o cuidado que eles tinham. Temor. Porque quando se perde o temor, irmãos, se oferece de qualquer jeito. Oferece qualquer coisa, porque não Deus vai receber. E a primeira coisa que se estabelece é o temor a Deus. Porque quando nós tivermos o cuidado de fazer tudo quanto nesta palavra está escrito, nós vamos conhecer a vontade do nosso Deus para nós. Nós vamos saber nos prostrar e nós vamos saber a hora de levantar. Nós vamos saber como Deus gosta do nosso culto. Nós vamos entender que a oferta que eu estou oferecendo a Deus é uma oferta agradável. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 12. Ele diz: nos demais, irmãos, eu rogo pelas misericórdias,
presta atenção, irmãos, que a primeira palavra que Paulo está dizendo, olha, eu estou rogando. Eu estou clamando a Deus pela sua misericórdia. Olha o temor que eles tinham. Em primeiro lugar, eu vou adentrar a presença de Deus, rogando a Ele pela sua misericórdia. Porque Paulo entendia que o próprio Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, ele diz, versículo 20, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. E Paulo diz, eu rogo, irmãos, pelas misericórdias do Senhor. Primeiro ele roga, ele clama. É um cuidado, eu vejo o cuidado, o zelo que ele tinha e o reconhecimento de uma soberania que ele diz, em primeiro lugar, eu rogo a Deus com súplica pelas misericórdias dele. Por quê, irmãos? Porque quem sabe eu posso ter cometido um pecado até aquele que está além do meu entendimento. E eu entro na presença de Deus de qualquer jeito e Ele me mata. Então, primeiramente, vou ser cauteloso. Eu vou rogar pelas misericórdias. Pelas misericórdias de Deus. Rogo pelas misericórdias de Deus que apresenteis. Agora é a hora de você ofertar. Que apresenteis os vossos corpos por sacrifício. Primeiro, adentre a presença de Deus com súplica, em favor das misericórdias de Deus. E depois você oferte. Que apresentei os vossos corpos por sacrifício. E aí vem, santo e agradável ao Senhor. Ele diz que seja o vosso culto racional. O meu sacrifício, ele tem que ser santo em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem que ser agradável. Porque se é santo, vai agradar a Deus. E o escritor aos Hebreus, ele vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Então meu sacrifício tem que ser santo. A minha oferta, ela tem que ser uma oferta santa, que agrade, que chame a atenção de Deus. Santa e agradável. Que Deus ele possa se alegrar com a oferta que você esteja oferecendo. Que Deus possa se agradar com o culto que você está oferecendo a Ele, porque em primeiro lugar você reconhece a soberania desse Deus. O meu culto é agradável. Depois que vem os benefícios, irmãos, do meu culto. Primeira coisa que permeia no coração do crente, que oferece a Deus um sacrifício santo e agradável, ele é inconformado com as coisas do mundo. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com aquilo que te afasta da presença de Deus. Não te conforma com aquilo que tem substituído o teu culto de louvor a Deus. Não te conforme com aquilo que tem tirado você da casa e da presença do Senhor. Não se conforme, irmãos, com aquilo que tem trazido esfriamento para a nossa vida. Nós não devemos nos conformar com aquilo que é maior do que a presença de Deus na minha vida, porque não tem nada que é maior do que a presença de Deus em mim. Mas às vezes nós não nos preocupamos com a real presença de Deus e temos colocado outras coisas em prioridade. E Paulo está dizendo, não vos conformeis com este mundo.
Porque o que o mundo vai te proporcionar é aquilo que te afasta da presença. O que o mundo vai te proporcionar, estou falando de coisas espirituais, irmãos, pelo amor de Deus. O que o mundo vai requerer dos seus filhos, dos filhos de Deus, é que eles não tenham gozo, que eles não se deleitem mais na oração, na palavra, no jejum. Não é isso que a carne anseia? É por isso que Paulo está dizendo: não vos conformeis com este mundo. Não te conforme com aquilo que ele te oferece, que te afaste da presença de Deus. Mas transformai pela renovação da vossa mente. Porque o cristão tem a mente renovada pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, através da palavra, da oração, do jejum e da consagração. A mente dele é transformada. E quando a mente dele é transformada, ele vai o quê? Experimentar a boa, isso é lindo, irmão, e agradável e perfeita vontade de Deus. Presta atenção, irmãos, que é um processo na nossa vida. Nós não vamos adquirir estas coisas do dia para a noite. É uma caminhada de relacionamento. É por isso que o Senhor está tirando o povo do Egito. Olha, vocês passaram 400 anos. 400 anos de esfriamento, de esquecimento é muito. E para que vocês entrem na terra, vocês precisam ser aquecidos. Vocês precisam conhecer Yahvé. Vocês precisam conhecer a minha vontade. Vocês precisam conhecer os meus mandamentos, os meus preceitos. Porque se andar nele, vocês terão sucessos. Por quê? Porque o que eu tenho para dar para vocês não se conquista do dia para a noite. 40 anos. 40 anos de habilitação, 40 anos de batalhas travadas, 40 anos de espera. Então o Senhor está mostrando aqui, para que vocês herdem aquilo que eu tenho preparado, vocês precisam estar habilitados. Vocês precisam estar compatíveis ao presente que eu vou dar para vocês. Porque a terra que eu prometi é uma terra que mana leite e mel. É uma terra boa. É como o Senhor estivesse dizendo: se vocês observarem os meus estatutos, o que vocês vão ganhar em troca sustentarão vocês por toda a vida. Aquilo que você vai lutar em rejeitar aquilo que te afasta da minha presença, se tu lutar contra isso, a recompensa é que aquilo que eu vou te dar, você vai ter o gozo de desfrutar. Você vai desfrutar dos privilégios que eu darei a você. E você vai dizer: valeu a pena obedecer à vontade de Deus. Valeu a pena rejeitar as propostas do mundo e observar os mandamentos do Senhor. Porque estes mandamentos, eles me conduzirão à terra prometida. Olha a recomendação de Paulo para Timóteo. Que Timóteo tivesse o cuidado, irmãos, de observar tudo que estava na palavra. Porque a palavra de Deus tornaria Timóteo sábio para a salvação. A palavra de Deus, ela vai te habilitar para coisas maiores na tua vida. Por isso que é importante, irmãos, observar os mandamentos do Senhor. Porque eles estão te habilitando por coisas grandes. E eu vi um comentarista, ele falando que um doutor, ele pode ter um maior nível de conhecimento. Um químico, ele diz um arquiteto, um físico, um cientista. Ele pode estudar as maiores faculdades do mundo, mas a sabedoria dele não vai tornar ele sábio para herdar a vida eterna. Ele diz: mas a sabedoria que a palavra de Deus nos proporciona, ela vai nos proporcionar uma sabedoria que vai nos garantir a eternidade.
Então vale a pena investir na palavra. Então vale a pena observar os mandamentos do Senhor. Reconhecer a soberania de Deus, que Ele é eterno. E reconhecer essa eternidade de Deus vai tornar-nos cada vez mais sábios para herdarmos coisas maiores nas nossas vidas. Por isso que é importante termos essa observância, fazermos esta observância, porque isso vai nos habilitar em um avivamento. O arrependimento é imprescindível. É imprescindível o arrependimento. Porque quando nós realmente nos voltamos para Deus, estamos reconhecendo a nossa necessidade dele. É por isso que o arrependimento, ele vai sempre gerar em nós oportunidade de recomeçarmos. É por isso que todas as vezes que nós erramos e nos arrependemos, a palavra de Deus vai nos dar a oportunidade de nós voltarmos e iniciarmos do princípio. Eu me recordo que o salmista, no Salmo 32, e no versículo de número 5, ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha transgressão, eu não me escondi. João, na sua primeira carta, no capítulo 1, e no versículo de número 8, ele diz: se nós dissermos que não temos pecado, nós mentimos-nos. E a verdade não está em nós. João está falando de um pecado original, lá de Adão. Mas no versículo 9 ele diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. O arrependimento, ele nos proporciona, irmãos, uma oportunidade de nós voltarmos. Não vai haver em nós mudança se primeiro nós não nos arrependermos. Lembra da mensagem de João Batista? Quando ele começou a pregar, a primeira palavra que João ele menciona, ele diz: arrependei-vos. João está dizendo para que vocês reconheçam os benefícios de Deus na vida de vocês e sejam avivados. É preciso que vocês se arrependam. É preciso que vocês mudem. É preciso que vocês retornem. João, escrevendo no Apocalipse, capítulo 3, ele vai fazer a mesma declaração: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta e pratica as primeiras obras. É como se João estivesse dizendo: arrependa-te, lembra-te de onde caíste, o que te levou você cair, o que foi que trouxe um esfriamento, o que levou você a desistir. Faça uma autoanálise da onde você caiu e arrependa-te e volta e pratique as primeiras obras, da onde você começar a te dar os primeiros passos. Porque todos nós começamos uma história um dia. E nós começamos uma história com Deus. Se no meio da caminhada, irmãos, nós perdemos o foco de Deus, e isso trouxe esfriamento para nós, o João está dizendo: olha, pois faça uma observação. O que foi que trouxe o esfriamento? O que levou essa queda? Reflita. Volte, mas com um coração arrependido. Porque um coração arrependido não vai procurar motivos que levaram ele a cair. O coração arrependido, ele está em busca do perdão e não de acusar.
Quem empurrou? Quem foi o culpado? O coração arrependido, ele está em busca daquele que perdoa. Ele não está em busca de justificativa, ele está em busca de justificação. Por quê? Porque é o sangue de Cristo que nos justifica. O arrependimento verdadeiro, genuíno, ele leva o cristão a uma justificação, porque ele é perdoado. Quando somos perdoados, estamos sendo justificados por Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que é Ele quem nos justifica. O versículo 7 da primeira carta de João, ele menciona isso. Se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ele vai nos purificar. Paulo mostra lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, justamente isto que ele vai dizer, que se o sangue de Jesus nos justifica, ele diz que em Cristo não há nenhuma condenação. Já presente. Às vezes ele está dizendo assim, eu estava fazendo uma observação e digo, meu Deus, às vezes, claro que essa não é o nosso estado, graças a Deus, mas tem pessoas que vivem mais da alegria do passado do que desfrutar da alegria do presente. Por que eu estou falando de alegria do passado? Que diz assim, rapaz, eu fui avivado, eu já fui uma bênção. Ah, como eu pregava, ah, como eu louvava. E a Bíblia vai nos advertir que nós não podemos dizer que o dia de ontem é melhor do que o dia de hoje é melhor do que o de ontem. Então não posso viver de uma lembrança do passado. Mas eu posso, hoje eu posso viabilizar meios. Hoje eu estou diante da oportunidade de viver um avivamento maior do que eu vivi no passado, porque hoje eu estou diante de uma nova oportunidade. Hoje eu estou diante de um novo aprendizado. Hoje eu estou diante de uma nova chance que Deus está estabelecendo para que eu seja melhor do que eu fui ontem. É não viver das glórias do passado, mas é viver da glória do presente e almejar uma glória futura, que a futura será maior. Porque Deus, Ele sempre vai nos conduzir, olharmos para frente. Lembra de Ageu capítulo 2? Enquanto os anciãos do capítulo 2 de Ageu, quanto criança lá de 2 Crônicas capítulo 7, eles estavam dizendo assim, nós já fomos avivados. Estou parafraseando. Nós vivemos ou vivenciamos no passado uma glória intensa, que quando os levitas dedilharam os seus instrumentos, quem estava fora não podia entrar e quem estava dentro não podia sair. Aí Deus, Ele traz ao entendimento do povo, vocês estão recordando de uma glória que aconteceu no passado? Pois eu quero dizer para vocês, hoje, no presente, vocês têm a oportunidade de desfrutar de uma glória que é maior. Vocês têm a chance de serem mais avivados do que já foram um dia. Por quê? Porque o que Deus tem reservado para nós hoje é maior do que aquilo que você já viveu no passado. Porque as experiências que você adquiriu ontem, hoje elas traz para você um crescimento e uma maturidade, para
você ter a oportunidade de desfrutar de uma maior hoje. De tudo que me proporciona. É isso que Deus faz conosco, irmãos. Deus sempre vai estar nos habilitando para que cada dia nós tenhamos a oportunidade de desfrutar de algo maior e melhor. Por quê? Porque a maturidade que você vai adquirindo nesta caminhada vai te aproximando mais desse Deus e reconhecendo que Ele é grandioso. Lembra de Jó? Experiências que adquire no longo da caminhada. Experiências com Deus de ouvir falar. Mas depois do processo, nas mãos de Deus, Jó teve filhos mais formosos do que dantes. Jó conhecia Deus de ouvir falar e diz: hoje os meus olhos te veem. Deus sempre vai nos proporcionar a oportunidade de adquirirmos, de vivermos coisas, experiências melhores e maiores no presente, sempre nos levando para olharmos para frente e dizermos: se a de hoje ela é grandiosa, permanece no propósito que de amanhã é maior e melhor. É isso que Deus, irmãos, está nos proporcionando mediante um arrependimento. Se arrepender é deixar. O que confessa e deixa alcança misericórdia. Não precisa simplesmente confessar. Tem que se arrepender, tem que confessar e deixar. Porque se arrepender, confessar e não deixar, não teve arrependimento. E a Bíblia diz que o que encobre em transgressão nunca prosperará. Ou seja, é uma maldição que o cabo leva para a vida toda quando ela não é confessada. É por isso, irmão, se porventura alguém deslizou em alguma coisa, não deixa. Se você tem que pedir perdão hoje, não deixa para pedir amanhã não, irmãos. Por quê? Porque se você tem a oportunidade de pedir perdão hoje, vai pedir perdão amanhã, você passa uma noite angustiado. Você poderia ter vivido ou dormido uma noite tão tranquila, mas passou a noite angustiado. É por isso que o salmista diz que na hora que ele deita, ele pega logo no sono. Mente tranquila. Eu não deixei nada para resolver amanhã que eu poderia ter resolvido hoje. Então, eu zerei minha dívida hoje e deito e logo durmo. Mente tranquila. Ô, irmãos, mas é bom, né, irmã Lucília? Ter paz com Deus. Ter paz com o próximo. Zerar todas as dívidas para que esteja realmente na presença desse Deus, desfrutando de tudo aquilo que Ele tem reservado para os seus filhos. Irmão, o horário já acabou, só falei de 2 pontos. Mas é grandioso, é extraordinário o que Deus tem para nós. Se nós continuarmos nessa pegada, nós vamos chegar muito longe. Eu louvo a Deus pela vida da igreja, irmãos. Você acha que um culto como esse eu não fico feliz? Não é só vocês não, também fico. Porque aquilo que a gente faz com tanta sinceridade, por mais simples que seja, Deus lá em cima está dizendo, é com tanta simplicidade, mas é com muita sinceridade. Por isso eu abençoo. Se você tem capacidade de fazer só um pouquinho, mas naquilo que você está fazendo é com muita sinceridade, pode ter certeza que o Jeová já assinou embaixo. É pouco, mas é verdadeiro. É pouco, mas é sincero. E se ele semeia pouco, sobre muito eu coloco ele, porque ele é sincero no pouco. E com esta sinceridade ele também vai abraçar o mundo. Porque o coração dele é generoso. E é assim que Deus faz. Amém, irmãos?